Um ex-oficial de inteligência revelou que próximo do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam apreendido um veículo alienígena que se acidentou na Itália em 1933. O veículo foi estudado pela equipe de Benito Mussolini, mas roubado pelos Estados Unidos. David Grush, um ex-oficial sênior do Escritório Nacional de Reconhecimento norte-americano, em 2005 deu a entender que os Estados Unidos confiscaram uma espaçonave alienígena da Itália após a Segunda Guerra Mundial por uma dica do Papa Pio XIII. A primeira nave teria sido descoberta durante o período de Mussolini. Grush, resguardado por uma lei de defesa, afirmou publicamente que o governo norte-americano detém os destroços de tecnologia de origem não humana. Embora a imprensa não tenha abraçado totalmente essa notícia, o jornal francês Le Parisien procurou Grush para obter mais detalhes. Grush divulgou à imprensa francesa que um objeto não humano foi descoberto na Itália antes do famoso incidente de Roswell. Ele afirmou: "O objeto que foi recuperado caiu na Itália em 1933. Este é o caso mais antigo sobre o qual fui informado. O suposto disco voador caiu perto de Magenta, na Lombardia, em 11 de abril de 1933. O próprio Mussolini autorizou uma unidade secreta de inteligência, o Gabinete RS-33, a investigar o evento." Ainda segundo Grush, Mussolini ocultou o incidente em uma operação que também teria o envolvimento do Vaticano. Característico da paranoia ditatorial, Mussolini esmagou as evidências da espaçonave e suas forças de segurança receberam ordens de ficar de olho nos céus. Mas outro avistamento de UFO ocorreu em 1936 sobre Veneza. Mussolini até envolveu o pioneiro do rádio, Guglielmo Marconi, na investigação dos eventos, com o Gabinete RS-33 compartilhando várias descobertas com a Alemanha nazista. Ainda em 1933, um telegrama foi enviado a Mussolini, o notificando sobre o incidente envolvendo um veículo alienígena desconhecido. O conteúdo do telegrama enfatizou a importância de manter sigilo sobre este evento, especialmente que não deveria ser divulgado à imprensa italiana. Eles recuperaram um veículo parcialmente intacto e o governo italiano o transferiu para uma base aérea segura na Itália por volta de 1944 e 1945, disse Grush. Segundo ele, autoridades dos Estados Unidos ficaram sabendo sobre o caso ao serem informadas de forma extraoficial pelo Papa Pio XIII. O ex-oficial disse ainda que o Vaticano estava certamente ciente da existência alienígena e que os avistamentos de UFO sobre a Itália durante a ditadura de Mussolini eram amplamente conhecidos. A questão de como os Estados Unidos adquiriram esses artefatos alienígenas italianos aponta para os eventos mundiais que se desenrolam nos anos seguintes. Em abril de 1945, a primeira divisão blindada se apoderou da instalação de aviação da CIA em Marquette. Os gestos do UFO de Magenta provavelmente foram mantidos lá e posteriormente transportados para os Estados Unidos, apontou o jornalista e ufólogo Roberto Pinotti, presidente do Centro Ufológico Nacional da Itália. Pinotti afirmou ainda possuir documentos que comprovariam o incidente. De acordo com esse material, após a queda de um UFO na Itália em 13 de junho de 1933, uma divisão secreta foi criada por Benito Mussolini para investigar o caso. A documentação teria sido enviada por alguém que afirmava ser parente de um agente que trabalhou na equipe que integrou a unidade chamada Gabinete RS-33, ou Gabinete de Investigação Especial 33, que estaria supostamente a cargo do inventor Guglielmo Marconi, inventor do rádio e vencedor do Prêmio Nobel. O ufólogo afirma ainda, após analisar toda a documentação, que conseguiu reconstruir o que aconteceu. O acidente teria ocorrido em Magenta, perto de Milão, e os restos da suposta nave extraterrestre teriam sido armazenados em uma instalação aeronáutica próximo ao local do acidente. Anos depois, os destroços teriam sido recolhidos por militares dos Estados Unidos. Pinotti também afirma ter recebido notas manuscritas em papel timbrado de uma agência governamental, datadas de 22 de agosto de 1936. Esses documentos mostram um esboço e a descrição de uma aeronave cilíndrica e luzes vermelhas e brancas pairando sobre o norte da Itália. Pinotti assegurou que conseguiu autenticar parte de sua documentação
Um deles, datado de 1936, foi analisado por um perito forense que concluiu que o papel e a tinta eram o mesmo dessa época. Os telegramas de 1973 não foram analisados. Porém, os céticos apontaram que o papel e tinta de época podem ter sido utilizados para falsificar os papéis. Além disso, não possuem números de protocolo ou carimbos oficiais que ajudariam a verificá-los como documentos reais do governo italiano. Com relação à origem desses objetos, Grush acredita firmemente que eles não são humanos. Os dados mecânicos e experimentais indicam que não é humano, afirmou. Ele não descartou origens extraterrestres ou de outras dimensões, como sugere a mecânica quântica. Grush também revelou tentativas de desacreditá-lo, desde tentar retirar sua habilitação de segurança até apresentar acusações de má conduta. Grush mencionou ainda os países a par desses programas secretos que estudam materiais não humanos. Estes são principalmente os membros da Aliança Cinco Olhos: o Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, além dos Estados Unidos. Grush também não apresentou evidências para suas alegações, dizendo que os documentos e dados eram confidenciais, mas que ele teria credibilidade, pois eu tenho as credenciais e fui um oficial de inteligência. Contudo, o Departamento de Defesa negou, por meio de sua porta-voz, Susan Gog, que o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, uma versão expandida da força-tarefa da qual Grush fazia parte, que não havia descoberto qualquer informação verificável que corrobore as alegações de que os programas possuem ou materiais extraterrestres de engenharia reversa, se existiram no passado ou existem atualmente.